né? Estamos caminhando hoje para uma outra fase, para um outro momento, né? Um ciclo já está se finalizando, né? No caso, o ano 2020, a gente já está chegando calendário escolar, né? Uma série de coisas e de fatores, né? Que estamos partindo de um ciclo para outro, né? Então, eu achei muito pertinente, né? A escolha do tema, né? Que a gente ia trabalhar com vocês, né? Por tudo que a gente vivenciou nesse ano de 2020. Então, um desafio para professores, né? Um desafio para alunos, né? Um desafio para gestores escolares, né? Para instituições de ensino. Então, todo mundo, né, que está envolvido com o processo de ensino e educação, né, está diante de uma situação nova, de um contexto novo, né, que foi apresentado para a humanidade. Então, não só aqui no nosso país, como outras culturas, outros países, né, a educação vem sendo um dos maiores desafios dessa pandemia, né? Então, além da questão da saúde pública, que é um problema e que está em prioridade, né? A educação hoje, ela já, e também do fator econômico, né? Social, né? Ela já está sendo considerada um dos problemas, um dos desafios para políticos, para gestores de empresas, né? Então, estamos discutindo aí, né? O que vai ser da educação aí? Qual que é o cenário, né? Qual a perspectiva, né, para 2021? Então, eu queria dar uma boa noite a todos, né? Agradecer a presença da professora Carolina, né, do professor Ricardo, né, que junto comigo, né, nós trabalhamos essa ideia, né, de discutir isso com vocês hoje, né? Então, nossa live ela tem um caráter, né, bem de bater um papo mesmo, conversar com vocês, né? Então, a gente vai abrir um espaço para vocês enviarem comentários, né? Fazerem perguntas, né? E falaremos aqui de alguns assuntos, né, que estão relacionados a esse contexto que a gente está vivendo hoje, né? Então, as tecnologias educacionais e os novos modelos de aprendizagem, né? Será que a tecnologia, só a tecnologia, ela vai resolver o problema educacional do Brasil, né, hoje? Né? Quais as lições, né, que o coronavírus, que essa pandemia, que todo esse contexto novo para a humanidade deixou para a gente, né? Como que fica a empregabilidade dos jovens, né, neste novo cenário, né, nesse novo contexto, né, pós-pandemia, né? Então, como é que vai ser essa perspectiva de retorno, né, para as aulas no próximo ano? O que mudará em 2021? Né? E, assim, uma série de coisas, né? Então, como vencer a procrastinação nos estudos, né, durante a quarentena. Então, tá difícil para muitos alunos, né? Tá também difícil para alguns professores, né? Ter que se adaptar a um novo jeito de trabalhar, né? Como os pais, né, podem apoiar o estudo dos filhos, né? Porque a gente antes nós tínhamos, né, a escola, né, o ambiente escolar como espaço para essa relação entre professor e aluno, né? Então, o professor hoje ele está tendo que trabalhar em casa, né? Cada família tem um contexto, tem um cenário, né? Os alunos estão tendo que assistir aula em casa, né? Então, como que é a família de cada um, né? Existem as suas naturezas, cada um tem uma natureza, uma formação, uma característica diferente. Né? Então, assim, é muito difícil você padronizar as coisas, né?
num momento como esse, porque a gente tem várias outras coisas que, né, entram em questão aí, né? Então, antes de a gente começar a falar de algumas coisas, eu queria passar a palavra para o professor Ricardo, a professora Carolina, para eles se apresentarem também, dar um oi a vocês, né? Enquanto isso, eu estou aceitando aqui as pessoas, né? Então, estamos aí com 33 pessoas online, né? Então, pode ir. Boa noite a noite. todos. Vai vocês mesmos, seu Ricardo. Pode falar, professora. Tá bom. Boa noite. Eu sou a professora Carolina. Eu também trabalho no ITEC Luiz Rassi. Atualmente, eu estou com a turma de informática básica. Já vi que alguns dos meus alunos estão aqui participando. Como todos vocês, né, nesse ano, também fui pega de surpresa com essa reviravolta na modalidade de ensinar e também de aprender, de lidar com filho, casa, trabalho, e que essa conversa aqui vai trazer alguns conhecimentos, uma visão diferente para vocês para o próximo ano. Professor Ricardo? Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo, eu sou professor aí da turma de Marketing Digital, do Noturno, do curso de Design Gráfico Matutino, do pessoal lá do Luiz Bittencourt e Luiz Rassi, no Noturno. Sou professor da área de informática, né? Então, assim como vocês também, estamos vivendo toda essa realidade, né, de trabalhar com o ensino à distância. Vemos o quanto é complicado trabalharmos com essa realidade, né, em vários segmentos da nossa sociedade. E essa educação, né, que é colocada hoje em dia como a educação 4.0, né, que vem de recursos tecnológicos, que vem para ajudar, que vem para agregar os nossos serviços, né, agilizar os processos aí no nosso dia a dia. Então, o nosso bate-papo de hoje é mais para que possamos aí discutir os pontos positivos dessa pandemia, né? Nós temos que ter um olhar positivo, apesar de toda essas coisas ruins que aconteceram ao longo do ano, né? Um ano que realmente é para se esquecer, mas que nós precisamos tirar pontos positivos para conseguirmos seguir em frente e conseguimos alinhar o próximo ano aí para que nós não tenhamos mais essa dificuldade que nós encontramos nesse ano. Então, agradeço o convite dos professores, Diogo, da Carolina, as turmas que estão disponíveis aqui para bater esse papo franco com a gente, né, e informal, para que nós possamos aí entender um pouco esse rumo da pandemia de uma forma geral. Professor Diogo. Vou aproveitar aqui e fazer um gancho, né, no que o professor Ricardo falou, né, sobre essa questão do retorno, né? Então, uma hora a gente vai ter que voltar, né, para a sala de aula, né? Então, a gente meio que está no modelo provisório, né? Então, e aí muito se fala, né, no início do próximo ano a gente ter esse retorno, né? Então, é interessante a gente perceber, né, que não é mais como antes, né? De fato, né, assim, talvez aos poucos a ficha vai cair para alguns, né? Que o retorno da gente, não pense que você vai voltar para a faculdade, né? Para a escola, para um instituto tecnológico, né? E você vai encontrar a escola, o ambiente escolar, né? Como ele era lá em março de 2020, né? Então, muita coisa, né, aconteceu e muita coisa precisou ser e vai ser transformada, né? Então, a gente fala muito no momento de um retorno gradual, né? Então, será que as salas a gente vai ter que dividir, né, mais alunos, né? Então, vai ter que pegar um número X de alunos e a gente vai ter que evitar aquela aglomeração,
as instituições, as escolas, né, vão ter que ter muito cuidado, né, com a questão sanitária, limpeza, higienização. Então, assim, tudo isso são questões, né, que vão modificar um pouco o cenário, né, o ambiente escolar, né, e a gente precisa estar adaptado para isso, né, no próximo ano, né? Então, a professora Carolina gostaria de falar de alguma coisa relacionada a tecnologias educacionais, né? Vocês fiquem à vontade, tá? Bateu vontade de falar. Eu gostaria, sim. Pode falar, Carol. Com tudo isso que aconteceu, de uma forma inesperada para a maioria, eu mesma fui pego muita surpresa com o início da pandemia, com parar tudo. Nós conseguimos ver o quanto a tecnologia é importante e o quanto o conhecimento básico em informática é importante nesse processo, tanto para o professor, para o aluno, para os pais do aluno que estão tendo que auxiliar ali os seus filhos a estudar, continuar estudando. Então, quem não tinha esse conhecimento antes, está tendo que se modernizar, aprender de formas antes. Antes não tinha aquele interesse, aquela necessidade, então não havia a procura. Eles foram forçados, empurrados a isso, então a tecnologia entrou de cara ali para todo mundo. Eu percebi muito isso, até no âmbito familiar mesmo. A minha sogra, ela é pedagoga e ela não dava aulas, e agora ela começou a dar no âmbito EAD, à distância. E ela não sabia nada. E quem está auxiliando ela nesse processo sou eu, porque você precisa saber o básico do computador, saber acessar os aplicativos que estão sendo atualizados, usados atualmente, né, de videoconferência, saber ali usar o WhatsApp, às vezes o Zoom, o Meet, como a gente está usando, criar texto, né, tirar as fotos, passar essa foto em PDF, são muitas informações para quem não tinha conhecimento nenhum. Então, eu creio que isso até assusta muitos pais, principalmente para aquelas crianças que ainda precisam muito do auxílio, né? Aqui a gente já trabalha com alunos mais velhos, né, que têm a capacidade de assistir às aulas, fazer as tarefas por si. Mas e aqueles alunos que precisam ali do pai estar em cima, do pai estar orientando? Às vezes o pai já não tem aquela idade, aquela paciência de lidar com isso tudo. É uma situação muito nova para todo mundo. É verdade. Então, assim, essa pandemia também, né, ela conseguiu mostrar a gente aí, né, como você falou aí, né, a importância da informática básica. Então, hoje a gente está aqui com uma turma que acredito que a maioria aqui, né, sejam alunos de informática básica, né, e temos alunos de design gráfico também e de marketing digital, né, com o professor Ricardo. Né? Então, hoje eu costumo dizer assim para os meus alunos, né, que a informática básica, 10, 15 anos atrás, né, era uma coisa. Então, a gente, 10, 15 anos atrás, né, a gente ainda conseguia ter um diferencial. Né? Se a gente dominasse ferramentas como Word, Excel, PowerPoint, a gente chegaria no mercado de trabalho, né, com um destaque um pouco maior, né, do que candidatos que não tinham aquela qualificação. Hoje, né, praticamente é uma necessidade, é uma obrigação da gente, né, a gente, na era que a gente está vivendo, da tecnologia, da informação, né, a gente dominar os conhecimentos básicos, né, o sistema operacional Windows, né, saber ligar um computador, saber acessar um site, enviar um e-mail, né, acessar um WhatsApp web, né, então, além das coisas novas que vão surgindo, né, plataformas, aplicativos, softwares, programas, né, então, a gente precisa acompanhar, gente, todo esse processo, né, de
atualização. Então, infelizmente ou felizmente, né, o mundo hoje ele é muito, né, tecnológico. Né? Então, a gente está diante, né, de a economia, ela também está atrelada ao fator da tecnologia. Então, as empresas investem, né, em novas tecnologias. Né? Então, assim, não dá para a gente continuar no século que a gente está, né, com aquele pensamento, né, acomodado, que isso não vai ser útil para a gente, ou que eu não gosto disso. Né? É uma necessidade, de fato. Né? Então, assim, o ser humano hoje, ele precisa se aproximar da tecnologia, né, para ele poder se encaixar, né, dentro desse modelo, né, de sociedade. Né? Então, a gente já teve várias eras, né, já passamos por Idade Média, né, escravidão. Né? Hoje a gente está na era dessa informação, aí, né, na era da tecnologia. Então, são coisas novas surgindo a todo tempo e a todo instante, né? Aí eu tenho que dominar tudo que está surgindo a todo tempo, a todo instante. Não, mas você tem que tentar exercer domínio, né? Naquelas coisas que vão, né, aparecendo e tem a ver com o seu contexto, com sua área, né? Então, assim, hoje, dominar esses princípios básicos da informática, né, não vai garantir que você chegue ali no mercado de trabalho, né, e seja contratado, digamos assim, por isso. Né? Isso não é mais assim, o mercado não vê isso mais como um diferencial enorme. Né? Ah, você tem conhecimentos de informática básica, você tem um curso de informática básica. Isso não enche mais os olhos das empresas. Né? Então, assim, eu falo, né, no sentido de tentar ajudar, né, de tentar alertar as pessoas que ainda pensam assim que a tecnologia ela é algo que não importa para elas, né? Então, realmente, né, a gente observa que o mercado ele cobra mais isso da gente, cada vez mais, do jovem também, né? As habilidades tecnológicas, né? Muitas vezes não querem perder tempo treinando, ensinando, né? Querem que, de fato, né, aquela pessoa ela tem a qualificação necessária para oferecer à empresa. Né? Então, nós três aqui somos professores de informática, a gente sabe o que é isso, né? Que o jovem ele precisa, né, acordar nesse sentido, né? E muitas vezes, principalmente o jovem de baixa renda, né? Porque eu falo assim, se um jovem ele teve sua educação comprometida, né, quando eu falo assim, não aproveitou tantas oportunidades, vai chegar um momento, né, que ele vai ali no terceiro ano, né, próximo, terminando o ensino médio, ele vai chegar para o mercado de trabalho, né, de alguma forma. E assim, a gente vê que quem teve, de fato, uma estrutura e aí vai para o mercado competir, muitas vezes com quem não teve todos aqueles recursos, aquelas para cursos, qualificações, entendeu? Então, assim, a gente acaba aqui nesse ciclo, né? Onde as pessoas, as que tiveram muita oportunidade desde cedo, né? Elas vão conseguir ocupar ali, muitas vezes, os melhores empregos na sociedade. E a gente vai ficar meio que nesse ciclo aí. Então, o jovem que é de baixa renda, ele precisa se esforçar muito, né? Por mais que a gente tenha sistemas de cotas, né? Ele precisa muito para vencer isso, porque ele vai encarar uma concorrência forte, né? Quando ele chegar lá no mercado de trabalho. Alguém quer falar mais alguma coisa? Sobre essa questão, vai, professor Ricardo, talvez você me cedeu? Não, tranquilo, pode falar. Eu só ia falar que sobre essa questão, né, de alguns benefícios, nós, como professores, vemos, né, alguns alunos que têm um recurso maior, um computador em casa, conseguem estudar ali com mais conforto, e tem os alunos que não têm essa oportunidade. Então, a gente tem que se adaptar também a essa realidade, né? Que todos os nossos alunos não têm as mesmas oportunidades, o mesmo material, o mesmo conhecimento ali prévio. É verdade. Professor Ricardo, pode falar.
Sim. Eu sempre gosto de ter um olhar positivo para situações, né? No caso, eu gosto muito de utilizar uma palavra chamada resiliência, que eu já comentei muito no curso de marketing digital, já conversei muito com os meus alunos de design gráfico também, né? O que significa a palavra resiliência? Né? A capacidade do indivíduo se adaptar às dificuldades, né? Então, por exemplo, essa pandemia ela veio para que nós repensássemos o nosso modo de agir no dia a dia, tanto na educação, né? O que eu posso fazer de diferencial? Como o professor Diogo e a professora Carolina já deixou claro para a gente, né? Que a informática básica já não é mais um diferencial no mercado, é obrigação, né? Então, de repente, essa pandemia veio para que nós pudéssemos abrir os nossos olhos e entender que, nossa, eu preciso realmente buscar uma qualificação melhor, preciso buscar uma posição melhor no mercado de trabalho. De repente, eu preciso achar uma outra fonte de renda, eu preciso parar de repente, achar que só aquele salário no final do mês, trabalhando de CLT, tá bom, tá jóia, é isso aí. Então, eu tenho que buscar novas formas, né? Aquela questão de uma visão empreendedora, né? Essa pandemia ela veio com coisas ruins, mas também, ao mesmo tempo, com coisas boas, né? Para que a gente se posicionasse de uma maneira diferente, a gente tivesse um olhar mais atento para a nossa família, para os nossos filhos, né, que de repente estavam desamparados, né, por estarem na escola e de repente você ocupado, não tendo tempo suficiente para ter um olhar preocupado com eles, para ver se eles estão aprendendo na escola. E assim a gente vai levando para todos os outros meios essa aprendizagem, né? Realmente o Brasil, um dos aspectos ruins que a Carolina acabou de mencionar com relação a nem todo mundo ter acesso aos recursos tecnológicos, né? Então, a grande maioria não tem um computador em casa com acesso à internet, né? O que a gente mais consegue avaliar aí com as pesquisas que a gente encontra no dia a dia é o acesso ao smartphone, né? Então, a grande maioria tem um acesso ao smartphone, porém ainda com uma qualidade, de repente, ruim de acesso à internet, né? Então, essa seria o maior problema, né? O que o governo vem encontrando, e que realmente a gente tem que ter um olhar diferenciado para esse aluno que, de repente, não tem acesso a essas informações, a esse recurso tecnológico. Eu queria falar também um pouquinho, né, sobre a questão da empregabilidade, né, dos jovens, né, neste novo cenário, né, diante da pandemia, do cenário pós-pandêmico aí, né? Então, a gente está passando por um processo de retomada da economia, né? Então, muitas empresas fecharam, né? Muitas pessoas foram demitidas, né? Então, taxa de desemprego subiu, né? Nossa moeda se desvalorizou, né? Inflação, tivemos alta no preço de alguns produtos, combustível está caro, arroz, uma série de coisas, né? Então, a gente vê que são três coisas que tem que andar junto, né? E a educação ela está no meio dessas três coisas, que é a questão social, né, econômica e a educação, né? Então essas três coisas elas têm que estar conectadas para uma economia de um país, né, poder florescer, poder prosperar, né, e a gente ter índices melhores, né? Então, com esse cenário como o professor Ricardo falou, né? Então a gente está vivendo um momento onde as pessoas tiveram que encarar um desafio enorme, né? Que é o sustento, a sobrevivência, né? Então isso ficou muito forte na pandemia, né? Quem tem emprego está ou estava com medo de perder o emprego. Quem perdeu o emprego, né? Precisou repensar na vida num modelo diferente de renda, né? E a gente teve muitas pessoas empreendendo, né? Muitos de maneira informal, né? Então, a informalidade, ela acentuou muito, né, nessa pandemia. As pessoas precisaram vender coisas, né? Cortar custos, cortar gastos, né? Em uma série de fatores. E isso afetou as famílias também, né? Então, a gente tem muitos jovens que, no momento de hoje,
né, ele, por mais que queira fazer um curso, né, que ele chegue lá e se matricule, né, muitas vezes o ambiente familiar dele, ele não está tão bacana assim, né, então está havendo uma pressão, tá havendo, né, pressão pelos pais. Alguns pais acreditam que não é momento de estudar agora, né, principalmente quando a gente fala dessa educação profissionalizante, né, que nós trabalhamos com o ensino tecnológico e profissionalizante. Então, a gente trabalha para qualificar o jovem, não só o jovem, mas as pessoas também de mais idade, né, em colocar essas pessoas no mercado, né, com um currículo melhor, né, com habilidades desenvolvidas, né, para encarar essas tarefas no mercado de trabalho. Então, assim, muitas empresas, né, tiveram que reduzir o seu quadro de funcionários, né, e isso, né, gerou uma certa critério, né? Então as empresas ficaram mais criteriosas, né? As que estão contratando, que estão dando oportunidade, né? Que estão com condições de dar oportunidade, acabaram ficando mais criteriosas, né? Então aí a gente tem, eu costumo dizer que a gente sempre teve, por mais que a gente passou por crises e dificuldades no mercado de trabalho, né, e na economia do nosso país, a gente sempre teve, né, vagas de emprego disponíveis, oportunidades, né? E a gente sempre encontrou muito, né, falta de qualificação profissional. Então, assim, a gente vivia nessa. Então, às vezes as pessoas pensam que não tem um emprego, ou então que está todo mundo falido, que não tem oportunidade, mas muitas vezes existe essa oportunidade, só não existe aquele jovem ou aquela pessoa, né, que não tem a qualificação, né, o conhecimento para encarar e assumir aquele cargo ali, aquele desafio, né? Então, sobre esse assunto, né, de empregabilidade dos jovens neste novo cenário, eu acho que as coisas tendem, né, no próximo ano a melhorar, né, a economia começar a crescer novamente, né? Então, essa doença, de fato, realmente, né, eu falo para vocês, né, a minha esposa, ela é enfermeira, né, então ela trabalha justamente com paciente de Covid, né, então eu não peguei essa doença, assim, pelo menos, né, não apresentei sintomas, né, e assim, foi um desafio para a gente aqui dentro de casa também, né, então todo dia era uma história diferente, né, então assim, ela tá ali na linha de frente, né, atendendo essas pessoas, né, então chega em casa estressada, né, com cansaço, né, então assim, a gente pensa que não, e muita gente, né, banalizou, né, e acreditou que essa doença de fato era só uma gripezinha, alguma coisa do tipo assim, né? Mas ela ela modificou demais o cenário do ser humano, né? Então hoje a gente tem pessoas mais ansiosas, né? Pessoas com mais insônia, né? Com doenças psicossomáticas, né? Crises emocionais, crises de ansiedade, pessoas sem conseguir dormir. Né? Então, como conciliar isso, né? Muitas vezes com o estudo, né? Como conciliar isso muitas vezes, né, com o processo de ensino e aprendizagem, né? Então, assim, são questões que a gente levanta aqui para a gente discutir, né? Porque essa live ela tem muito propósito de mostrar também o lado dos professores, né? E também dialogar com vocês em relação ao lado dos alunos também, né? Então, assim, eu acho que a gente está no momento que a gente precisa cobrar muito do poder público também, né? Então, assim, investir somente em tecnologia, né? Então, o aluno ele precisa muito do apoio emocional, né? Do professor, né? Eu falo mais do professor porque o professor também ele está ali naquela linha de frente, né? Então, é o professor que responde o aluno no WhatsApp, é o professor que grava as aulas, manda para o aluno, é o professor que tira dúvida em relação à atividade, né? Então, assim, quanto mais a gente facilita, né, e a gente flexibiliza para o aluno, né, a gente tem esse intuito de se aproximar mais dele, porque é isso que vai fazer diferença, né? Então, eu acho que muitas regras, né, muitas burocracias nesse momento, né,
acaba gerando, né, um desconforto para o aluno também, que já enfrenta muita dificuldade, né, e muitos problemas dentro do ambiente escolar. Então, assim, eu falo por mim, quando eu era jovem, adolescente, né, e eu estava naquela fase do vestibular ali, terceiro ano, né, e a gente sabe que um aluno, quando está no ensino médio, né, migrando para a faculdade, né, a cobrança é muito grande, os pais cobram, a sociedade cobra, a pressão é grande em cima da gente. Né? Então, eu muitas vezes queria estudar dentro de casa e eu não me concentrava, eu não conseguia me concentrar. Muitas vezes eu tive que trocar de roupa, pegar os livros e ir para a Universidade Federal, para a biblioteca da Universidade Federal, né? Que ficava próximo da minha casa, para poder estudar, né, num ambiente tranquilo e calmo. Porque a minha mãe, né, era na televisão assistindo novela. Meu pai, um radinho ouvindo jogo de futebol. A minha irmã falando no telefone com não sei quem, né? Então, assim, estudar dentro de casa, né, é complicado, dependendo do contexto, do cenário que você se encontra aí, né? Então, é desafio para a gente, né? Alguém quer complementar alguma coisa? Vocês podem estar usando o chat aí também, né? Para perguntar algo, falar algo, né? Então, assim, eu acho que o momento, tá, gente? É o momento da gente se abraçar agora. Professor, aluno, né? Gestores escolares, né? Instituição de ensino. Eu acho que todo mundo agora tem que trabalhar de maneira alinhada, sempre colocando o aluno, né, em prioridade, o conhecimento. É porque a educação, diante da nossa Constituição, é dever do Estado, né, e da família. Né? Então, o Estado ele vai continuar oferecendo, né, oportunidade, vai estar existindo novas vagas, novas matrículas para novos cursos, né? Mas se a gente não repensar nesse modelo que a gente está inserido, né, e a gente não procurar trabalhar com qualidade, né, a gente vai ter muitos problemas de evasão, né, de alunos que vão desistir, né, que vão fracassar nesse percurso, né? Se a gente não discutir essa nova realidade, né, que chegou para a gente, né, se a gente não parar para refletir, né, sobre isso, né, a gente, né, vai encontrar algumas dificuldades aí. Né? Então, tem muita gente que às vezes se aproveita, né, desse contexto que a gente está vivendo hoje em dia, né, onde e acaba, né, que se procrastinando, né? Então sempre deixa para depois. A escola ficou uma coisa mais flexível, né? Os cursos, os professores ficaram mais flexíveis, né? Então eu vou deixar para ver esse vídeo depois, eu vou deixar para ver essa aula depois, né? E eu vou acumulando, acumulando, né? E acaba que no final você vai se submeter a uma avaliação, né? E você precisa ali demonstrar, né, as capacidades. Então, eu acho que é muito isso. O critério a forma como o professor avalia o aluno, ela mudou muito nisso também, porque a questão da frequência, por exemplo, né? Então, eu acho que o objetivo da gente tem que ser a aprendizagem. Né? O aluno está aprendendo, né? O aluno está conseguindo acompanhar, né? O que está acontecendo. Né? Então, o professor tem que sempre, além de ser um professor, ele também meio que nesse momento, para conseguir, né, manter o aluno que está passando por aquela dificuldade, ele tem que ser meio que psicólogo também, facilitar o máximo. Né? Então, alguém quer falar alguma coisa? Dois comentários da Tânia, né? Muito importante o tema abordado para os professores, para os alunos. O desafio é gerir o tempo para que todas as tarefas sejam concluídas no prazo. Realmente, né? Nós temos que ter uma disciplina, né? Uma visão diferenciada do nosso tempo. Né? Antes nós tínhamos uma rotina pré-elaborada, onde nós executávamos o nosso dia a dia sem maiores preocupações, né? Nós saímos 6 horas da manhã para, de repente, entrar às 8 no serviço,
saía às 17, aí tinha toda uma rotina de ir para a faculdade, e hoje não, né? Hoje nós temos uma rotina praticamente meio que home office para alguns, né? Mesmo que a gente já tenha voltado ao normal, praticamente a rotina. Então, é ter disciplina mesmo, né? Você estando em casa, mesmo com o ambiente familiar, que é complicado mesmo, é ruim. Às vezes você não está realmente num ambiente propício, problemas familiares, né? E tem todo aquele barulho em volta que te atrapalha na concentração, mas é tentar realmente planejar, né? Para que você tenha esse ambiente mais tranquilo, mais calmo, né? Onde você consiga organizar as suas rotinas. Na questão da empregabilidade, né, entra um assunto muito importante. Muitas pessoas nessa pandemia perderam os empregos, né, perderam as respectivas vagas no mercado de trabalho. Né, como eu já disse anteriormente, é importante você refazer o seu planejamento, realmente se aperfeiçoar fazendo um curso, né, e tentar investir como um empreendedor, ter uma visão empreendedora. É difícil, né, você do nada mudar a sua mentalidade, você estava acostumado a ter uma rotina de trabalho, né, onde estava tudo pré-definido para você, você recebia, contava com aquele valor X, né, e ter uma visão empreendedora realmente é ter uma visão de disciplina, planejamento, organização, de como você acessar os recursos tecnológicos ao seu favor, né? Então, muitas pessoas às vezes reclamam, né, nossa, eu não estou com tempo hábil, né? Mas aquele tempinho que você tem ali, de repente, no horário de almoço, né? Ou daquele lá que você perde tempo assistindo aquela novela, né? É aquele tempo que você pode estar investindo com o seu próprio celular mesmo, né? Eu costumo falar com os meus alunos, tanto de design como marketing, o próprio celular é a sua maior ferramenta de trabalho, né? Onde você pode, hoje em dia, investir em geração de conteúdos pela internet, com as ferramentas de Blogger, ferramentas do próprio Gmail, que são gratuitas. Nas suas redes sociais, você pode começar a ter uma visão empreendedora, vendendo um produto, vendendo um serviço. Né? Então, são várias vertentes, né, que eu até mesmo mostrei para os meus alunos, né, que eles acham, nossa, eu preciso ter um computador aqui em casa para eu poder acompanhar o curso de marketing, de design, e eles estão tirando a prova por eles mesmos que não é necessário, né? Pelo próprio celular você consegue, muitas das vezes, ter ferramentas poderosas de comunicação, né? E até mesmo de design. Tem um Canva, tem uma série de infinitos aplicativos que você pode puxar aí ao seu favor, né? Então, comece a empreender, mesmo que é difícil. Eu também sou microempreendedor, né? Então, é complicado você começar do zero. Então, esse ano, por exemplo, que eu comecei com as minhas redes sociais, eu comecei com o YouTube, eu comecei com o Facebook, eu tenho canais de geração de conteúdo para consultoria em tecnologia em geral, tenho um canal de jogos digitais. Então, assim, é algo realmente complicado de você começar do zero. Mas tem como sim começar, né? Então, aproveite esse momento para você colocar a sua ideia em prática. Né? Não deixe que ninguém fale para você que não vai dar certo, não tenha aqueles pensamentos negativos. Comece, que eu tenho certeza que se você ter aquela disciplina, aquele foco, os seus objetivos vão ser alcançados. Eu queria, né, principalmente, né, aí eu acho que não tá aparecendo a minha câmera, agora sim, apareceu. Eu queria falar justamente, né, direcionar mais aqui, né, para os alunos de marketing, design gráfico também, né, que são áreas, né, que são voltadas para o empreendedorismo, né, então, e quando a gente fala desse contexto da empregabilidade, qual das principais razões, né, do ser humano ir buscar o emprego, né? É o sustento, é a sobrevivência, né? Então, é o nosso modo, né, aqui no planeta. Então,
A gente sobrevive por causa do emprego, né, que vai conseguir, né, e da renda que vai gerar as necessidades da gente aqui, né? Então, como a gente passou por essas, né, alterações, a doença ela conseguiu alterar a economia e mexeu também com o mercado de trabalho, né? Então, assim, como o professor Ricardo falou, a gente precisa ter um olhar sempre positivo, né, para essas situações que chegam, né, as adversidades da vida, né? Então, procurar tirar os pontos positivos, né, e amadurecer como ser humano. Então, é uma ótima oportunidade tanto para os alunos de design como os alunos de marketing, né? Então, assim, entender um pouco de que assim a moeda em si, né, ela pode a gente pode viver, né, relacionamentos econômicos diferentes. Então, a gente pode, por exemplo, existe uma coisa chamada economia colaborativa, né? Então, no momento que todo mundo está passando por uma dificuldade financeira, né, e a gente está poupando e evitando gastos, né, desnecessários. Então, muitas vezes, você como designer, né, você também vai trabalhar, você como profissional do marketing, vocês trabalham, né, para empresários, né? Então, o público-alvo do serviço do pessoal do marketing, do pessoal do design, são empresários, empreendedores, pessoas que têm negócio, né, e que travaram muito com a questão da doença e dos decretos, né? Então, muita gente querendo abrir o comércio, querendo a política, no caso. E a gente ficou naquela discussão, né? Abre, todo mundo vai, trabalha, né? E aumenta o número dos pacientes, né? Dos doentes, e aí fecha de novo, né? E a gente ficou nessa, né? Então, assim, é momento também desses profissionais autônomos, né, aprender a não trabalhar só pelo dinheiro, né? Trabalha também por outras coisas. Então, às vezes o cara tem uma empresa, né, aprende a trocar serviços, fazer perguntas, né? Então, o cara tem, sei lá, um supermercado, né? Então, você vai lá, vai desenvolver um trabalho para o cara está precisando criar um catálogo com os produtos, está precisando criar uns posts, umas artes bem diferenciadas lá para o Facebook, para o Instagram, né? Então, você chega lá, oferece um serviço ao cara, né? Então, há uma possibilidade de trocar, né? Então, você vai lá, o que o cara ia te pagar ali em dinheiro, né? Ele vai te pagar em produto, né? Então, vale muito a pena investir nesse tipo de coisa também, né? Então, a gente se ajudar, né, na sociedade, um estender a mão e ajudar o outro, né? Então, procurar enxergar essas formas aí, né? Então, minha gente, fica a dica para vocês aí, tá? Eu, pelo menos, né, penso dessa forma, né, que a gente também não só tem que trabalhar pelo dinheiro, né? Então, há outras formas de a gente se ajudar ali, né? Então, professora Carolina, quer falar alguma coisa? Eu queria falar um pouco sobre a procrastinação. Acabou saindo de um assunto para o outro. Sem problemas. Quando entrou nessa nova modalidade EAD, eu estava com algumas turmas no presencial. E foi todo mundo passado automaticamente para o EAD, para se adaptar à nova situação. E eu percebi grandes dificuldades, ainda percebo, em muitos meus alunos de se organizarem para estudar. Eles não conseguem ali gerir o próprio tempo e dedicar igual eles dedicavam no presencial. No presencial, eles iam para a escola, eles tinham um horário lá para cumprir, então aquele horário eles estavam estudando. Agora, como ele está em casa, é igual você chegou a comentar. Tem outras coisas mais interessantes, eu faço depois, e depois ele acaba não fazendo, ou fica passando um período muito estressante tentando colocar tudo em dia. E, infelizmente, teve muita evasão. Eu perdi muitos alunos com essa nova modalidade, alunos bons, que não se adaptaram. Eles não conseguiram continuar o curso dessa forma. É verdade, eu também passei por isso, né? Então, eu passei também, né? E tentei fazer o possível, né? Para ajudar, né? Então, mas a gente sabe que muitas vezes não tem como, né? Chega lá, assim, o cara, ele
não acompanhou o curso todo. Quando chegou lá na reta final, né, ele apareceu, né, e aí ficou difícil de ajudar, né? Então, tem muito isso também. O João Henrique, ele fez uma pergunta aqui, né? Vocês acham que esse modelo de educação hoje no Brasil ajuda mais as pessoas de baixa renda e que essa modalidade de ensino ajuda as pessoas a terminarem ou concluírem o ensino médio, né? Vamos lá, assim, meu ponto de vista, né, João? Eu acho que esse modelo de educação no Brasil, né, depende do contexto da situação, porque, por exemplo, uma pessoa de baixa renda, ela pode não ter acesso, né, aos recursos tecnológicos, como a gente que é professor, a gente sofre muito com isso, a gente vê alunos que, assim, têm o interesse de aprender e de fazer, mas, por exemplo, ele não tem os recursos básicos, né? Então, eu considero, o que que eu considero, assim, eu como professor de informática, né, e depois os outros professores que também são professores de informática, né, eles podem colocar o ponto de vista deles em relação a isso. Mas eu acho que o computador, ele é fundamental, né, para o aprendizado, né, na informática, né? Então, assim, obviamente que a gente tem alguns softwares voltados para o mobile, né, mas, assim, é diferente você editar um texto no Word, lá no computador, no teclado, e você pegar, por exemplo, o aplicativo do Office, do Word no celular, né? Então, assim, você vai sofrer um pouco. Lá no mercado de trabalho, né, você vai ter que estar praticamente, as empresas usam o computador como uma ferramenta ainda para o mercado de trabalho, embora o celular, o smartphone, ele ganha um espaço enorme, né, na nossa sociedade. Então, assim, realmente, a maioria das pessoas, né, elas têm o telefone ali, né, como aquela coisinha, né, que quebra o galho e por quebrar o galho, muitas vezes ela se acomoda e não compra um computador, né? Porque, por exemplo, você pode ir lá na OLX, por exemplo, não é comprar coisa roubada, mas você pode com R$ 300, às vezes você compra um notebook muito mais barato do que um smartphone hoje em dia que você compraria aí em qualquer varejo, né, em qualquer mercado, loja de shopping, né? Então, praticamente os telefones mais baratos que a gente tem hoje em dia, R$ 700, né, R$ 800, né, e você com R$ 400, muitas vezes você consegue um computador, né, que não é essas coisas todas, muito simples, né, mas vai servir para você, né, principalmente para esse que quer ir para o mercado de trabalho, né, que as empresas de fato vão cobrar ali o conhecimento, né. Então, assim, é saber também dar prioridade, né, às coisas que vão te colocar para frente, né. Então, eu considero o computador fundamental, né, para o aluno ele evoluir na informática. Por mais que a informática tenha uma teoria, né, tem os assuntos, tem leitura, tem apostila, né, uma coisa é a informática ali, você fazer uma prova de concurso público, né, e ler e estudar todo aquele material de informática básica, né? E outra coisa é você ir para a prática, né? Então você chega lá numa entrevista de emprego e você ter 20 minutos para formatar um texto, né, de acordo com o que a empresa, né, ela determinou lá que você deveria fazer, né? Então existe essa diferençazinha. Então, assim, é por isso que eu tento incentivar os alunos. Eu sei que isso envolve a questão financeira, econômica também, né? Que nem todo mundo pode chegar assim e comprar um computador, né? Mas, assim, respondendo a tua questão, eu acho que nesse aspecto atrapalha um pouco, porque tem muitas pessoas de baixa renda que não têm os recursos tecnológicos, internet 3G, né? Às vezes tenta assistir a aula vai lá e cai, né? Porque acabou o plano de internet do telefone da pessoa, né? Então, assim, está sendo bem difícil para essas pessoas, né, que são de baixa renda, assim, né? E por mais que nós somos professores, a gente quer transformar a vida das pessoas, quer melhorar a vida delas, né? Às vezes a gente se depara com essas coisas que não estão ao nosso alcance. Então, é aí que entra a política, né? É aí que entra as autoridades, o governo, né, que é responsabilidade do governo também, suprir, né, essas necessidades. As pessoas pagam impostos, né, e elas precisam, de certa forma, a educação e saúde,
é uma coisa que tem que estar acessível para elas, né? Mas nesse modelo que a gente vive, né, a tecnologia e os recursos tecnológicos não são todos que têm acesso, né? Então, temos muitos problemas com isso, né? Deixa eu ver aqui se alguém falou mais alguma coisa. Temos também pessoas que estão nessa live que são professores, né? Então, é interessante também, se alguém quiser perguntar, fazer uma colocação, quiser fazer um comentário, pode usar o chat aí, né, para isso. Então, a gente tem aí mais alguns minutinhos, né, para estar finalizando a live, e aí a gente vai abrir um espaço, né, para perguntas aí. A gente queria ouvir de vocês aí, a visão de vocês como alunos ou como professores também. Né? Boa noite. Pode falar, Andréia, né? Andréia. Como vocês veem, o que vai mudar para conseguir resolver esse gargalo na educação? Porque foi um ano que dificultou muito para o aluno, né? Eu falo assim, que eu tenho filhos em casa, principalmente a do segundo ano, porque foi que teve mais dificuldade. Como vai ser após a pandemia, para conseguir voltar a alcançar aquele nível? Assim, né? Os pais, eles têm que ter... Eu acho que a saída, ela sempre é o emocional, né? Então, a gente está com pessoas muito frágeis no momento emocionalmente, então, pessoas que estão encarando várias dificuldades, estão ansiosas, né? Então, às vezes não estão conseguindo se concentrar, né? E não estão conseguindo fazer um novo projeto de vida, né? Então, assim, a gente tem que identificar esses problemas e eu acho que o diálogo e os hábitos, né, são muito importantes para a gente colher bons frutos, né? Então, filho conversar com o pai, então, o pai entender que o filho agora ele está em outra. Antes ele usava o computador, né? Suponhamos para jogo, para diversão, né? Então, o pai tem que entender que o filho agora ele também está usando o computador, né? Para assistir aula, para conversar com o professor, que nem sempre que ele está ali no computador, né? É questão de diversão e divertimento. Muitas vezes o adolescente ele vai estar com um fone de ouvido ali e o pai vai pensar que ele está ouvindo música, alguma coisa do tipo, quando na verdade, né, ele vai estar assistindo uma aula ali. Né? Então, assim, eu acho que a gente chegou no momento que a gente agora, né, é a gente mesmo. Né? Então, a gente não pode... porque antes você estava na escola, então você encara assim certas circunstâncias ali, então você tem um professor dentro da sala de aula, o professor coloca as regras dele, o aluno meio que se passa por cima daquilo ali, ele meio que tem algumas consequências, ele pode ser convidado a sair da aula se ele estiver atrapalhando, se ele estiver dormindo, uma série de coisas, né? Então, assim, mudou muito. Então, meio que agora, cada um, né? Na verdade, isso sempre, cada um é responsável pelas suas próprias vidas, né? Então, a gente sempre tem que fazer as nossas escolhas ali. Mas antes, a escola, ela conseguia, o Estado, ela conseguia ter um controle maior, né? Desse processo de educação. E agora, como a gente chegou para esse momento, as pessoas meio que elas têm que acordar nesse sentido. Ó. Ou eu estudo e me qualifico, né? E tento me adaptar a esse modelo, porque vai lá na frente, daqui a 6 meses, 3 meses, 4 meses, quando a gente entrar em 2021, aí a gente pode ter uma melhora, mais oportunidade no mercado de trabalho, né? E aí vão surgir vagas, oportunidade, e aí, o que é que você fez nesse último ano? Né? Você fez um curso novo, você conquistou um certificado novo, né? Quando aparecer essa oportunidade, você vai estar pronto, né, para encarar aquela oportunidade, aquele desafio ali. Então, assim, eu acho que a gente tem que procurar ver o lado positivo das coisas, né? Mas a família, ela está tendo um peso enorme agora, né? Ela sempre foi responsável, sempre teve a importância, né, na educação dos filhos, mas eu acho que agora a família, né, ela tem que colaborar mais, ela tem que chegar junto e tem que ter
né, essa aproximação maior entre o ambiente familiar. Então, a gente chegou num momento que a gente está dependendo muito do ambiente familiar, né? E nem todas as famílias têm o mesmo nível de estrutura, de educação, né, de renda. Então, são várias coisas aí, né, que entram. Né? Muitos filhos estão tendo que, por exemplo, ser obrigado, né, a trabalhar, a ajudar na renda familiar, porque o pai ficou desempregado, ou a mãe perdeu o emprego, e todo mundo tem que comer dentro de casa, todo mundo tem que, né, trabalhar, ajudar de alguma forma, porque todo mundo gera gasto, essas coisas assim. Né? Então, muitos não estão vendo esse momento agora como, por exemplo, um momento para estudar, né? Então, assim, são coisas que a gente realmente, nós como cidadãos, né, temos que cobrar do poder público aí, né? Então, da política, né, para tentar amenizar isso de alguma forma, né? E ajudar as famílias também na questão da educação, meu ponto de vista, né? Eu vejo muitos pais preocupados com a questão dos filhos passarem o nono de ano na escola, né? Porque muitas instituições elas estão bombardeando, né, os alunos com conteúdo, os pais às vezes eles não conseguem acompanhar ali diariamente da forma como a escola gostaria e o aluno vai ficando para trás e o pai vai ficando cada vez mais em desespero e existe muita cobrança do próprio pai, né, para consigo mesmo de não conseguir dar essa assistência que o seu filho precisa. E a escola ali sempre ameaçando assim, entre aspas, né? Colocando que se o aluno não se adaptar ali, o aluno vai ficar para trás, vai perder aquele ano. E eu também compartilho da sua opinião, professor Diego. Nós precisamos estar mais próximos ali, né? Compreender ali as limitações de cada um. Um filho pode se adaptar melhor a essa modalidade de ensino, o outro pode ter uma dificuldade, você vai ter que tentar compreender um pouquinho ali por que dessa dificuldade, ou às vezes até tornar isso mais maleável, né? Não cobrar tanto. A gente está em uma situação extraordinária, ninguém nunca passou por isso, então está todo mundo aprendendo a viver agora. Eu acho que mesmo que alguns conteúdos fiquem perdidos, o mais importante é fortalecer os laços de família ali e saber aprender a lidar com essa crise. É verdade. Alguém quer perguntar algo, minha gente? Então, eu vou deixar aqui 5 minutos aí, se vocês quiserem fazer pergunta, né? Professor Ricardo, se quiser fazer alguma colocação, se alguém quiser fazer mais algum comentário, né, pode ficar à vontade, né? Estamos com o espaço aberto aqui justamente para isso. É um bate-papo mesmo, é um diálogo, né? Então, nós aqui como profissionais da educação, né? E vocês como alunos também, muitos da Rede Tego aí, né? Então, eu vou deixar aí, né, vocês perguntarem alguma coisa. Se alguém não tiver algo para falar, né, a gente vai meio que estar finalizando aqui a live, né? Então, a gente já conseguiu falar de alguns assuntos aqui, né, que estavam no nosso cronograma, no nosso roteiro, né? E se vocês quiserem comentar algo, estamos aqui dispostos a ouvir, interagir, dialogar também. Só concluindo a ideia da Andrea, né, com relação ao que vai acontecer aí no ano que vem, com relação à educação, eu acredito que o mais importante aí durante esse ano todo, né, desde março, é a saúde. É a saúde de todos em primeiro lugar, é a saúde mental, é a saúde física, principalmente a mental, porque ano que vem vai ser um cenário terrível com crianças, com jovens surtando, tendo vários problemas psicológicos. Então, esse momento é o de amparo da família, é de amparo das escolas que precisam estar realmente mais preparadas para ter um olhar diferente com o aluno, né? Porque nós estamos num cenário totalmente de desigualdade, né? Temos escolas particulares
que tem toda uma qualidade na questão de fornecer, mesmo no ensino à distância, uma aula com mais qualidade no EAD, né? Mas e as escolas públicas que não têm esse olhar, essa realidade, né? Onde, por exemplo, eu, como professor e coordenador de curso técnico, eu estou passando isso na pele com os meus alunos, né? Eu estou perdendo muitos alunos no meu curso técnico. Por quê? Porque eles têm dificuldade de concentração em casa, não estão adaptados a esse modelo de ensino à distância, né? Então, porque não tem um amparo familiar, então, de repente, não tem um pai presente, não tem uma mãe presente na vida desse adolescente, né? E a gente sabe que esse adolescente ele já está praticamente se preparando para a vida profissional, né? Para terminar a escola, ingressar no universidade. Se não tiver um amparo, aquela família que realmente apoie nas decisões desse aluno, que instigue ele a terminar os estudos, a gente sabe que a gente vai ter, infelizmente, essas evasões, né? Então, a saúde, neste ano, é em primeiro lugar. Consequência, se passou de ano, não, isso aí é 2021, né, onde principalmente a educação básica, infelizmente, vai ter que continuar de onde parou. Isso na realidade pública, né? Porque a gente sabe que realmente as condições não são as mesmas de uma escola particular. É verdade, né? E a gente tem até, assim, falando da educação básica mesmo, né? Então, assim, principalmente crianças, né, que estavam chegando naquela fase da alfabetização ali, né? Elas não foram alfabetizadas ali, muitas vezes no tempo certo, né? Então, não passarem pela escola, né? Aí eu acredito que a gente vai ter vários problemas de níveis cognitivos, né? Então, problemas que vão, né, chegar para a vida dessas famílias, para a vida dessas crianças. Então, assim, principalmente aquela criança lá que está com 3, 4 anos, iniciando a vida escolar, né? Então, assim, como o professor falou, eu acho que o momento é muito da saúde. A gente tem que prezar muito pela saúde, com certeza, não só física, mas mental também, né? E buscar apoio, né, de todas as formas, aí, um amparando o outro, né? Então, a Lara, ela falou assim: eu tenho um filho autista, né? E eu não faço ideia de como vai ficar a situação do meu filho diante da escola, né? Se ano que vem ele será reprovado, se vão passar ele para a próxima série. Então, veja que é um assunto bem complicado, né? Bem delicado, né? E que a gente tem que, de fato, cobrar assim, do poder público, né? E das autoridades, né? Que olhem para essas pessoas também, porque é, existem os casos à parte, as situações, né? Que cada caso é um caso, né? Então, realmente a doença, né, o ser humano, ele se transformou, né, está tendo que se adaptar a uma série de problemas, né, vão ter mais dificuldade, é fato. Então, a gente já tem poucos profissionais na educação, né, para lidar com esse tipo de ensino, né, para lidar com a educação especial, né, então, existem várias outras pessoas que estão passando por dificuldades muitas vezes maiores, né, do que a gente imagina ali, né, em relação a esse assunto. Esse é o momento, né, para perceberem, a Caroline falou aqui, o quão é importante a comunicação entre pais e alunos, professor e escola, né, com certeza, né. Então, momento de comunicação, né? Momento de se comunicar melhor, né? Todas as partes envolvidas ali, né? E a gente sabe que a distância, o distanciamento, né? Ele gera, de fato, né? Um déficit na comunicação. Então, quando a gente se afasta mais das pessoas, né? A gente meio que tende a não se comunicar com elas. Então, por mais que a gente esteja usando alguns recursos, a gente tem disponível aí o WhatsApp, né? A gente tem muitas coisas, as redes sociais, né, para estar se aproximando das pessoas também. É momento de apoio, né? Eu acredito que isso. Apoio emocional é a fase que a gente vive, né? Então, professor apoia aluno, aluno apoia professor, né?
a instituição apoiar o professor, o aluno apoia, o professor apoiar a instituição, e aí a gente, né, tenta partir para um ano, né, com políticas diferentes, né, métodos diferentes, né, então, mas uma coisa é certa, né, o retorno é gradual. Quando a gente chegar lá em 2021, não vai ser como em março de 2020, né, tudo vai estar diferente. As pessoas não tinham o hábito de usar máscara, né, então a máscara virou uma coisa comum para todo mundo hoje em dia, né, eu pelo menos uso, né, faço tenho essa consciência, né, então é isso, tá, minha gente? Né? Se alguém não tiver mais alguma coisa para falar, né, a gente vai estar finalizando aqui a live, né? E eu queria agradecer muito a participação de todos vocês, né? Queria deixar esse espaço aberto para vocês refletirem, né? Então, foi legal, foi bacana a live para despertar isso muitas vezes em vocês, a capacidade de refletir, né? E ver o que é que você pode melhorar na sua vida, né? O que é que você pode fazer aí. Todos acredito que a maioria aqui estão matriculados nos cursos, né? Então, a oportunidade até de vocês pensarem, né, no curso de vocês, né, no que vocês estão priorizando na vida de vocês, quando vocês fizeram essa matrícula, né, qual foi o objetivo? Aquele momento da matrícula é o momento do agora, né, que você está vivendo. Então, talvez é bom você pensar, né, colocar as ideias no lugar, né, buscar apoio de alguma forma, contar mais, se aproximar dos professores, que são pessoas, né, fantásticas aí, que vão poder ajudar vocês, tanto nessa questão emocional, né, como também na questão do assunto, do conteúdo, né, então, poder ajudar vocês, apoiar vocês aí também emocionalmente, né, então, não se distanciem, né? É momento de vocês se aproximarem, de vocês se comunicarem melhor, né? Para vocês colherem os frutos, receberem certificação de vocês, e lá em 2021, quando vocês receberem a oportunidade de trabalho aí, vocês poderem estar com um currículo melhor, com um conhecimento melhor. Eu falo assim, não só fazer um curso por fazer, né? Ah, porque eu vou receber um certificado e eu preciso colocar isso no meu currículo. Não, mas pelo próprio conhecimento mesmo, de aprender, de se descobrir numa área nova, né? De gostar de uma ferramenta, de uma tecnologia e transformar aquilo em trabalho, em renda, entendeu? Então, tá, gente, eu queria agradecer a participação de todos, né? Se alguém quiser fazer algum comentário final, né? A professora Carolina, o professor Ricardo. Então, Só obrigado. desejar Caso boa não noite tenha. a todos, né? Sucesso para todos os alunos aí dos cursos, né? Que realmente se dediquem, podem contar conosco, né? Para se comunicar, né? Independente da forma que seja essa comunicação, WhatsApp, nas nossas reuniões pelo Google Meet, procure se expressar, procure colocar as dificuldades. Eu tenho certeza que, pelo menos eu, né, assim como a Carolina, o professor Diogo, sempre estarão à disposição para ajudar o máximo, né, poder flexibilizar o acesso aos cursos, ao aprendizado. Nós estamos aqui justamente para fazer a diferença, né, e tentar facilitar o acesso para vocês, né? A democratização do acesso a esses cursos, à informação, é o meu desejo aí para todos vocês de sucesso mesmo na vida profissional, pessoal de vocês. Um abraço. Eu gostaria de agradecer, né, a participação de todos, também me colocar à disposição. Eu, com os outros professores aqui, entendemos que cada um vive uma situação, que cada um passa, às vezes, por uma dificuldade diferente. Então, estamos sempre abertos para entender essa dificuldade de vocês e poder trabalhar de uma forma que a gente possa contorná-la. E, claro, né, que todos saibam aproveitar essa oportunidade, se dedicar ao curso, por mais que tenhamos dificuldades, às vezes, aquele dia você não pode naquele horário, vamos tentar sempre manter uma rotina para conseguir chegar ali no fim com o máximo de conhecimento adquirido, como o professor Diogo disse, né, para não colocar só no currículo, para sair realmente conhecendo.
É verdade. Então, eu só queria finalizar aqui, né? Então, achei bem interessante aqui o comentário do Christian, né? Então, eu só vou ler aqui para a gente poder estar finalizando. Então, ele falou que realmente, né, tirar um pouco da responsabilidade das costas dos professores, né, e dos pais. Os alunos precisam, no momento, ser maduros, né, e eu acredito que muitos, né, já estão caminhando nesse processo de maturidade, às vezes até vendo a dificuldade dos pais em casa, né, às vezes alguns perderam, né, emprego e a gente passou a ter mais brigas, mais discussões dentro de casa, aumento na violência doméstica, né, que é uma coisa que a gente não falou aqui, né, mas que cresceu bastante também. Então, assim, eu acho que esses momentos de dificuldade, né, eu acho que alguns alunos estão conseguindo amadurecer, vendo esses problemas, né, e vendo, né, a família, de certa forma, sofrendo, né, então, principalmente aqueles que têm uma baixa renda, né, então tem tanta estrutura assim, em algumas áreas da vida, né? Então, busquem suprir isso, né? Seja você que está passando por essa dificuldade aí, contem com a escola, contem com o poder público, contem com nós, professores, né? Que estamos aí para ajudar vocês. Então, você está passando por uma dificuldade em casa, está te atrapalhando no curso, né? Pelo menos abre o jogo, fala com o professor, estreita essa comunicação, né? Que nós somos pessoas com a cabeça e com a mente aberta, né? Então, dentro das possibilidades, né? A gente não tem a mente quadrada. Dentro das possibilidades, a gente vai tentar ajudar vocês, né? De alguma forma, seja numa orientação, né? Num apoio emocional. Né? O nosso objetivo é fazer com que vocês concluam o curso, né? Com êxito. Então, gente, muito obrigado, tá? Parabéns a todos aí. Vamos refletir sobre o assunto, vamos compartilhar sobre isso com as pessoas também, né? A maneira como a gente pode se ajudar aí diante desse problema, né? E vamos acreditar que tudo passa, né? Tudo na vida passa, né? E esse momento vai passar e as coisas já estão melhorando, né? A doença é séria, a gente precisa de muita estratégia para lidar com ela, né? Mas uma hora isso vai passar e tudo isso foi, de certa forma, o aprendizado foi para o bem da humanidade aí, né? Então, um abraço a todos. A gente vai estar finalizando aqui a live, tá? Fiquem com Deus, né? E um bom final de semana, né? E um bom feriado a todos. Muito obrigado ao professor Ricardo, obrigado também à professora Carolina, Eu que né, pelas agradeço. suas abordagens, né, pelas suas explicações. São excelentes profissionais, então, assim, que estão à disposição a serviço da sociedade, né, para educar e ajudar vocês sempre a crescerem, né, e alcançarem espaços melhores aí na sociedade, tá, gente? Tamo junto aí. Vamos embora. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.